A Comissão Especial da Reforma Administrativa aprovou, por 28 votos contra 18, o substitutivo do relator à PEC 32, a PEC da Reforma Administrativa. O texto aprovado traz mudanças em relação à proposta inicial encaminhada pelo governo, que restringia a estabilidade dos futuros servidores e criava 5 tipos de vínculos com o Estado, sendo que somente um deles teria estabilidade. O novo texto aprovado garante a estabilidade dos futuros servidores, desde que estes se enquadrem nos chamados cargos exclusivos de Estado. Entre os pontos mais polêmicos, o texto aprovado manteve os instrumentos de cooperação com a iniciativa privada, que poderão ser firmados com prazos de até 10 anos e não incluiu juízes, promotores e membros do Ministério Público na reforma. E para conversar sobre esse assunto, os nossos convidados desta edição do programa são os deputados Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e o deputado Zé Neto, do PT da Bahia. Eu sou Fernando Gomes e este é o Câmara Debate. Deputado Coronel Tadeu, seja muito bem-vindo. Deputado Zé Neto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí por terem aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Satisfação é minha. Abraço aí para Tadeu. Hoje nós estamos a casa aqui pegando fogo, mas a gente tem que sempre dar atenção à TV Câmara pelo ótimo trabalho que a TV Câmara faz. E sempre o debate é muito importante. E estamos aqui à disposição para discutir um tema que diz respeito ao país, que está agora na evidência grande. E eu quero aqui saudar a todas e todos que nesse momento também nos dão audiência. Obrigado, Fernando. Zé Neto, meu parceiro aqui de Câmara, batalhador também. É um prazer estar debatendo com você um assunto de tamanha importância e espero que os nossos espectadores apreciem o debate. Obrigado, deputados. Eu vou começar com o senhor, deputado Coronel Tadeu, com uma pergunta mais ampla para a gente ir aprofundando depois aqui no decorrer do nosso debate, né? A proposta da reforma administrativa, ela promete eficiência, economia de recursos e um melhor atendimento aí para o usuário final, né? Como é que essa reforma pode fazer isso, deputado? Onde estão as mudanças em relação ao modelo atual que vão garantir essa eficiência e esse melhor atendimento ao cidadão? Fernando, do tempo que eu participei na comissão especial, eu questionei várias vezes, né, essa questão da economia. E eu vejo a economia no momento em que ela combate os supersalários, mas em compensação, aí eu já faço logo de cara uma crítica à PEC 32, que a maioria dos supersalários não estão no executivo, elas estão no judiciário. Mas eu reconheço que há realmente uma parcela de funcionários públicos que recebem alguns supersalários e isso precisa ser contido. E aí o Ministério da Economia me mostrou uma conta de uma economia aproximadamente de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Um segundo ponto, Fernando, é em relação a essa diversidade de funções que nós temos no serviço público. Alguns, sem sombra de dúvida, são essenciais. Funcionário público, ele é essencial, ele tem a sua importância, porque os serviços públicos, eles precisam ser oferecidos e há uma infinidade de prestação de serviço que o governo oferece à população e isso tem que passar pela mão de um funcionário, de um trabalhador. E esse trabalhador hoje é o servidor público, que via de regra tem sido demonizado. Aí também é uma outra crítica que eu faço à PEC 32, porque ela tem os seus pontos bons, mas também tem os seus pontos ruins. Não há que se demonizar servidor público, satanizar o servidor público. Nós precisamos criar regras muito mais claras, né, e procedimentos muito mais rápidos para banir o mau funcionário. Nós precisamos atacar em cima daquele funcionário que não trabalha, se aproveita do servidor público. Eu faço aqui uma referência ao Zé Neto, que foi vereador de Feira de Santana, né, teve a sua parte de fiscalização do município, depois foi deputado estadual na Bahia, também fez a sua parte como fiscalizador do governo do estado. Ele, com certeza, ele sabe muito bem que no serviço público há bons e maus funcionários. Os bons não podem pagar pelos ruins. E a PEC cria um mecanismo de avaliação de desempenho que eu, inclusive, como servidor público, fui submetido a isso desde 1995 na Polícia Militar. Eu sou avaliado pelo meu desempenho desde 95. E eu nunca tive problema nenhum com a questão de avaliação de desempenho. Sempre fiz e cumpri o meu papel com o máximo esmero, com a maior dedicação possível,
e sempre tive as minhas avaliações. Essas são as primeiras considerações que eu faço a respeito da PEC. Você viu que eu tenho pontos a favor e pontos contra, mas para a gente começar o debate, essas são as minhas primeiras considerações. Obrigado, deputado. Deputado Zé Neto, o senhor acha que a reforma, da forma como ela foi aprovada pela comissão, ela vai trazer eficiência e melhoria de atendimento para o cidadão? E aí eu adiciono mais um ponto para o senhor comentar. O cidadão das cidades pequenas, aqueles afastados dos grandes centros, principalmente para eles, vai ter uma melhoria na prestação de serviços com essa reforma? Não, não vai. Além de não ter uma melhoria de prestação, você vai ter eu diria que você vai... A reforma no todo, ela rebaixa o poder executivo, principalmente. Você vê que ela não mexe no poder judiciário, praticamente não mexe nas Forças Armadas, não mexe numa parte do poder público que tem situações que realmente a gente sabe que são um pouco exageradas. Isso foi construído no curso do tempo. Mas se você olhar, você vai ter aí um processo, primeiro, de redução de ganhos, que por trás disso tudo aí tem uma redução de ganhos no geral. Autoriza o presidente da República num poder acima, inclusive, do que tem hoje, muito acima, e isso vai trazer também preocupações pelas escolhas que vão ser feitas pelo presidente da República. Diminui o potencial legislativo aqui da Câmara, aqui do Congresso. Isso também é uma coisa ruim. Acaba que o debate não vai ser traçado como vinha sendo traçado. E, por fim, que eu acho que é o mais grave, que vem aí a quebra de estabilidade, contratação de pessoal terceirizado em várias áreas, inclusive nas áreas chamadas áreas que são funções de Estado. Agora, o que me preocupa é que vai na contramão do mundo. O mundo hoje está dizendo o seguinte: nós precisamos de um Estado mais eficiente, nós precisamos de um Estado mais moderno, nós precisamos de um Estado que se modele e que tenha mais investimento, porque você não vai fazer tudo isso acontecer sem mais investimentos tecnológicos, de pessoal, investimentos que eu digo no geral, no conjunto da obra. E a PEC vem ao contrário, ela vem baixando investimentos, olhando o servidor público, e isso está claro, inclusive você vê que as propagandas de alguns que defendem a PEC é coisa que não tem nem como você entender, tamanha agressividade ao funcionário público. Então, acho que o fortalecimento do Estado, especialmente no momento de pandemia e pós-pandemia, é fundamental para a gente ter um Estado mais eficiente. E aí, essa PEC vai na contramão. Coronel Tadeu, eu vou agora passar a pergunta para o senhor e o senhor fique à vontade também para comentar as pontuações aí do deputado Zé Neto. O deputado Arthur Maia, ele negociou bastante, o texto aprovado ele evoluiu muito em relação à proposta inicial do governo, né? Um dos pontos aí de evolução foi a manutenção da estabilidade para os futuros servidores, desde que eles se enquadrem nos cargos exclusivos de Estado. Só que ficou um ponto aí obscuro, né? Você dividiu atividades finalísticas e atividades complementares, sendo que as atividades complementares você pode contratar sem concurso público. Isso aí não vai abrir demais, deputado? Você não vai poder ter a possibilidade de você enquadrar quase tudo em complementar e ter muito pouco concurso e muita contratação sem concurso? Pode sim, mas eu acredito que quando a gente fala em reforma administrativa, Fernando, nós estamos falando em 3 esferas bem diferentes: governo federal, governos estaduais e governos municipais. Tem determinados serviços que em determinados momentos você precisa, em determinados momentos não. Então, essas contratações complementares, elas visam dar uma maior tranquilidade ao munícipe, ao chefe do Poder Executivo, seja ele estadual, municipal ou até mesmo federal. Num determinado momento, um momento agudo, você precisa de um determinado tipo de profissional que não seja aqueles essenciais. Vou dar um exemplo: segurança pública, que não sejam essenciais, onde você pode trazer esses funcionários para trabalhar um determinado tempo, né, e depois você dispensa. Assim faz a indústria, assim faz o comércio. Um exemplo clássico é agora, nós estamos chegando nas épocas de final de ano, né, onde o comércio ele contrata, aumenta o seu contingente em 20%, 30% para atender a demanda do Natal e do Ano Novo, né, justamente para dar um melhor atendimento para o cliente.
E aí, após isso, o comércio, o que ele faz? Ele dispensa esses funcionários. Então, isso nós podemos trazer também para o serviço público em determinadas funções. De repente, você tem uma demanda, por exemplo, no INSS, no atendimento de INSS. Eu vou lembrar aqui de um caso muito típico que eu vi, que é um caso de sucesso. Polícia Federal. Antigamente, a vistoria de passaportes ela era feita exclusivamente por um policial, o tempo todo. E a Polícia Federal, o aumento foi tanto de passageiros, eu diria que isso nos anos 80, para os anos 90 e depois para os anos 2000, a demanda de passageiros foi tão grande e a Polícia Federal não cresceu, o efetivo não cresceu. Então, a fila, a cada ano que passava, cada vez aumentava, principalmente no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O que eles fizeram? Eles passaram a terceirizar esse serviço de fiscalização. Então, o funcionário ele era treinado para determinadas atividades e, se precisasse de algo um pouquinho mais complexo, ele chamava o policial que estava ali atento naquela recepção, saída e entrada de passageiros. Muito bem. Hoje se conversa com uma máquina. Você pega o seu passaporte, isso é a modernização, e aí falou muito bem o deputado Zé Neto, quando ele falou da modernização do serviço público, que a gente precisa fazer mais com menos. E esse exemplo da Polícia Federal é muito clássico. Hoje você conversa com uma máquina, você coloca o passaporte na máquina, ela lê e ela é que vai te dar permissão para entrar ou sair de um país. Se tocar o vermelho, você obrigatoriamente vai chegar um policial perto de você e vai chamar você para uma conversa. Isso é feito, inclusive, na entrada dos Estados Unidos e em muitos países. Então, esse é o tipo de modernização que nós temos que prever, né, e temos que cobrar cada vez mais dos governos, de todos os governos, sem exceção, para que isso aconteça. Agora, eu vou repetir, sem satanizar o servidor público, né? E faço uma observação muito importante, Fernando, que a PEC ela não atinge os atuais servidores. Nenhum, absolutamente nenhum. Ela vai trazer um ganho a partir do momento em que for aprovado, né? A economia ainda é duvidosa, mas eu vejo que pode trazer uma economia, não sei se grande, né? Mas acredito que possa ter um ganho nisso tudo. Eu quero comentar uma coisa ainda quando eu falo, porque eu fui servidor público durante 30 anos e defendo essa categoria, na questão da politização e da política que envolve o servidor público. Em relação à quebra de estabilidade, você citou no começo do seu comentário que o relator Arthur Maia negociou com várias categorias essa coisa da estabilidade e não tirar a estabilidade de determinados servidores. De uma forma muito serena e muito tranquila, ele fez isso com maestria e isso era absolutamente necessário. Porque você imagina só, um prefeito assume nenhum servidor tem estabilidade, ele simplesmente pode desmontar o serviço público só para trazer os seus apadrinhados. E isso dava margem para isso. E isso nós fomos contra, conseguimos mudar o posicionamento do relator, do deputado, que nos ouviu, foi sensível e colocou realmente que essa estabilidade ela precisa ser garantida a determinados grupos de servidores. E por isso nós avançamos nessa conversa. Obrigado. Deputado Zé Neto, queria ouvi-lo agora, o senhor fique à vontade também para comentar aí o que o coronel Tadeu pontuou. Queria ouvi-lo sobre dois pontos polêmicos aí que foram bastante debatidos na comissão. Um é a questão dos contratos por prazo de até 10 anos e o outro é a não inclusão do Poder Judiciário na reforma. O senhor considera que 10 anos é um prazo razoável para contratos temporários? Isso não vai impedir aí a realização de muitos concursos públicos para essas áreas, na sua avaliação? Olha, tem áreas que você precisa de contratações temporárias. Isso já existe na lei. Agora, tem áreas que são áreas de Estado, de formação e de aprimoramento permanente. Você pegar uma área de fiscalização, 10 anos depois de demitir o servidor, me desculpe, está errado. Que você vai aprimorar esse servidor e depois lá na frente você vai fazer o quê? Vai demiti-lo. Tem uma coisa que é preciso lembrar, o artigo 37 da Constituição, ele tinha 5 princípios. E agora eles aumentaram alguns princípios. Inclusive, um princípio que, para mim, está muito claro o que é que tem por detrás da PEC 32, é a da subsidiariedade. Ou seja, eles vão subsidiar o serviço público com contratações, tanto do ponto de vista público como privado. Quer dizer, vai ser mais privado aí, é claro.
E como é que eles vão subsidiar? Você vai poder contratar empresas privadas para subsidiar o funcionamento do público. Claro, com valores salariais muito menores, claro, sem essa preocupação de formação estrutural do profissional, que eu acho que é uma... Você não olha uma linha, você não vai ver uma linha na reforma administrativa que diga assim, nós precisamos aprimorar o servidor, nós precisamos capacitar mais o servidor, nós precisamos investir mais no servidor, nós precisamos modernizar a partir... Nessa modernização que meu amigo Tadeu, eu gosto muito dele, ele falou uma modernização que é a exclusão. Eu não estou falando dessa modernização, estou falando da modernização que a gente precisa para exigir do Estado mais funcionalidade. Se você me disser que tem coisas novas acontecendo e que vão precisar de aprimoramentos e de formulações onde você vai ter o que funcionava de um jeito para funcionar de outro, eu concordo. Porque isso está mudando o mundo, não é só no serviço público. Mas é o que, quando você fala, por exemplo, vocês vão falando agora, porque a estabilidade foi mantida. Não, não foi. Sabe por quê? E quando você cria princípios novos, inclusive eu estou vendo aqui, agora você tem inovação, você tem unidade, você tem subsidiariedade. Aí você pergunta, o que é tudo isso? Isso tudo são mecanismos novos que vão fazer com que você possa contratar novas pessoas, sem concurso público, sem exigência de tetos. E essas exigências, por exemplo, na Bahia a gente tem dificuldade para contratar na saúde, porque nós batemos no teto. Aí vai ter que contratar terceirizado. Já é uma outra situação. A lei permite. Aqui você está dizendo que acabou tetos. Aqui você está dizendo que acabou a contratação, que a contratação agora está mais aberta. E aqui você está dizendo, em outras palavras, está autorizado subsidiariedade. Né? Subsidiariedade. Né? Então, isso é um novo elemento que vai na direção do que está se vendo no dia a dia, Roberto. Sabe o que está, Fernando? Sabe o que está se vendo? Um Estado cada dia menor, quando o mundo tem um Estado cada dia mais forte. Um Estado cada dia mais fraco, quando o mundo tem um Estado cada dia mais forte. E a gente está muito preocupado com o que vai ficar do serviço público, até porque depois dessa PEC 32 haverá um desestímulo imenso para muitos bons profissionais que podem também debandar do serviço público. Isso nos preocupa. E também é bom lembrar que a atratividade hoje do serviço público, com esse achatamento salarial de 8 anos, já é uma coisa muito ruim. Imagine daqui para frente com esses elementos colocados, da forma que estão sendo colocados, especialmente nessa mudança de paradigmas entre o artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 32, e a PEC 32. Deputado Coronel Tadeu, eu queria ouvi-lo também sobre esse ponto. O senhor acha que 10 anos é um prazo razoável para contratos temporários e se isso não ia restringir muitos concursos? E o senhor também fica à vontade para comentar a fala do deputado Zé Neto aí. Eu particularmente, eu acho que 10 anos é um prazo até muito longo, porque se você vai fazer uma contratação temporária, você precisa avaliar a sua necessidade. De repente, essa contratação... Vamos contar o tempo de pandemia, né? Como é que você vai determinar o tempo se você não sabe... A não ser que você tenha a exatidão disso, né? Mas se eu tivesse que contratar enfermeiros, várias prefeituras contrataram enfermeiros para essa época de pandemia. Todo mundo teve um aumento de demanda. Então, eu preciso de 1, 2, 3, 10, dependendo do tamanho da cidade, 10 enfermeiros. Ótimo. Eu trago eles e eu diria seria um contrato com tempo indeterminado, né, na minha avaliação, porque se você tem o problema e você tem a necessidade desse funcionário, você vai mantê-lo enquanto você precisa. Agora, você determinar, se for até 10 anos, eu não colocaria esse tempo, eu colocaria de uma outra forma no texto. Tentei dialogar com o relator, né, porque às vezes você pode ter, hoje você tem uma necessidade, amanhã você não tem mais, né? Você precisa de todo tipo de profissional. Eu preciso, por exemplo, de professor de educação física. Vamos imaginar que, por algum motivo, eu perdi os 10 professores de educação física que eu tinha na minha cidade. Preciso contratar esse profissional. Psicólogo, terapeutas, ocupacional, né, pedagogos. As necessidades, elas surgem da noite para o dia. Você nunca sabe, né? Você tem, por exemplo, bombeiro. Nós tivemos aí o problema de queimadas. Então, você precisa... Algumas cidades se socorreram de bombeiros civis para ajudar a apagar fogo em mata. No interior de São Paulo aconteceu isso. Então, eu contrato aquela brigada por um determinado tempo.
Então, querer determinar esse prazo, eu acho muito difícil. Para mim, isso não vai trazer benefício nenhum, absolutamente nenhum. Eu quero também fazer um comentário que eu não fiz lá na minha apresentação inicial, que é a respeito do judiciário. O judiciário está fora. O judiciário não entrou nessa reforma administrativa. Você não pode, quando você querer deixar o judiciário de fora, com medo de que eles depois decidam que isso daí é inconstitucional, não dá. Nós temos que fazer a nossa parte. Quem legisla nesse país é Câmara dos Deputados e Senado Federal. Quem muda a Constituição são 308 votos dentro da Câmara, mais 54, se eu não me engano, dentro do Senado. E você querer deixar o judiciário de fora, onde nós temos os maiores salários, não que todos os servidores ganham fortunas, mas que isso está escancarado nos sites de transparência, porque você querer deixar o judiciário de fora, né, para quem sabe, que para quem está aqui vendo o que acontece no serviço público, principalmente por quem ganha pouco, que é a maioria, eu diria que isso aí é uma sacanagem, deveria estar mesmo, né? E isso é uma falha gritante da PEC 32. Deputado, a produção está me avisando que o nosso tempo aqui, infelizmente, está chegando ao final, mas eu queria deixar uma última pergunta para os dois. O deputado Coronel Tadeu já tocou no assunto. A primeira delas é a seguinte: os senhores acreditam que, se essa reforma for votada, vai ser possível incluir o judiciário nessa reforma? E a segunda pergunta: os senhores acham que vai ter o quórum de 3/5 aqui dos deputados para aprová-la em 2 turnos? Coronel Tadeu, pode começar respondendo aí rapidinho para a gente, por favor. Bom, eu não posso afirmar que o judiciário vai ser ou não incluído. Eu só vou emitir a minha opinião que é necessário que o judiciário seja incluído. Se você fala em reforma administrativa do serviço público, nós temos que incluir todos os poderes, sem sombra de dúvida. Os 308 votos, nesse momento, eu avalio que está muito difícil conseguir. Não sei no Senado, mas eu praticamente vejo o Senado como um espelho da Câmara, até porque os senadores são eleitos por voto popular também. Então, eu acredito, se na Câmara está difícil, imagino que no Senado, sendo um espelho do que é a Câmara, também deve estar difícil a aprovação. Deputado Zé Neto, agora eu pergunto para o senhor acredita que vai ter, que o judiciário vai ser incluído na reforma, e o senhor acredita que vai ter o quórum de 3/5 aqui dos nossos deputados para aprovar em 2 sessões a reforma? Eu vou responder de trás para frente. Acho que não vai ter quórum, vamos continuar lutando para que não tenha, e nisso meu amigo Tadeu foi muito sensato, ele sabe que não tem. E essa história de quem votar não vota, cada dia cresce. E com relação ao judiciário, eu acho que o judiciário tem que ser tratado com os outros poderes. Já tem as prerrogativas deles legais, evidentemente, que dão uma certa condição de julgar, que eu acho que isso já é o suficiente, e as outras questões administrativas, eu acho que devia estar no mesmo plano, para não ter excesso. E para não ter também essa situação. Mas não estou apostando nisso, eu estou apostando que a gente não vote aqui a PEC 32. A PEC 32 tem coisas muito danosas e, como eu disse, reduz o Estado, diminui a eficiência do Estado, e vai criar uma situação anômala. Sabe o que acontece, Fernando? Você imagina, aí tem um de carreira, um profissional de carreira que chega lá e tem já um status de profissional financeiro, de estabilidade, de tudo. Aí, mas vai chegar um outro aí que vai ganhar 1/5 do que ele ganha. Que vai acontecer isso. Se acontecesse, que não vai acontecer, mas se fosse o caso. Imagina como é que ia ser conviver com essas realidades. Então, não há como você não entender essa... se você me disse, olha, precisa de modernizar, precisa dar mais eficiência, precisa de mecanismos que possam dar mais condições tecnológicas, precisam de... Hoje você tem essa questão do online que tomou um corpo, precisa ser revisado todos esses valores, essas condições legais. Isso aí tudo bem. Agora, me desculpa, acabar com estabilidade, contratar, inclusive, como CLTista, quando a gente sabe que a CLT está sendo esmagada aqui dentro, há algum tempo já, e achar que isso vai melhorar o serviço público, me desculpa, vai melhorar não, vai piorar, e eu acho que tem que defender o serviço público, tem que defender eficiência, investimentos, e tem que defender a área como saúde, como educação, e outras áreas que precisam crescer, principalmente na área de fomento e capacitação, principalmente nas áreas de atendimento ao que a gente precisa fazer na ponta, lá na produção de alimentos, na produção de riquezas. Enfim, o Estado ele tem que ser mais eficiente. Era isso que eu tinha a dizer
e agradeço muito a vocês esse momento importante. Deputado Coronel Tadeu, muito obrigado pela participação mais uma vez. Deputado Zé Neto, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui, pelo debate. Eu sou Fernando Gomes e este foi o Câmara Debate. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.